Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos da Doutrina Espírita, Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 31 de julho, uma quarta-feira, 19 horas e 32 minutos, 25 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos pela internet com o Gabriel Tobias, a Maria Júlia Gasparuto, o São Antônio Carlos Quaglia, a Dona Dali, Eliana Tedeschi, a Maria Clara Zaneiro e meu primo José Augusto também entrou. Pelo YouTube não está assinalado ninguém. O pessoal deve estar estranhando um pouquinho, que a gente não vai projetar nada hoje, porque a gente tem que dar conta de estudar aquelas questões que nós havíamos combinado de serem estudadas, não é isso? Era de 21 a 43, nós paramos na 32, não é isso? Na última quarta-feira. Então nós vamos partir da 32. Alguém tem alguma dúvida a respeito daquilo que foi estudado na aula passada? Ficou pacificado o assunto? Os políticos gostam muito desse termo, né? O assunto está pacificado. Só que de pacificado lá, nem eu. Mas aqui está pacificado. Então, a questão de número 32, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: de acordo com isso, o sabor, ele está falando aqui das propriedades da matéria, né? Propriedades da matéria. Essa pergunta é referente às propriedades da matéria. Porque a pergunta anterior é: de onde provêm as diferentes propriedades da matéria? E os espíritos respondem da modificação das moléculas, da alteração molecular. Não é isso? As moléculas sofrem modificações ao se unirem e em determinadas circunstâncias. É isso que faz que dá a propriedade à matéria como nós conhecemos. Então, Kardec, na sequência do raciocínio, a esse respeito, pergunta o seguinte: de acordo com isso... Oi? Eu acho que a gente... Mas eu não vi a campainha para olhar. Mas eu escutei, eu também. Eu escutei bastante. Só se eu caio. Ensina para ele a campainha. Entrou? Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Oh. É o resumo, né? Põe, por favor. Obrigado. Você conhece a campainha lá? A campainha? É. Na porta, no final da escada, à direita, assim, tem uma campainha. Assim, para você chegar meio atrasado, toca ela, por favor. Aí fica fácil de abrir. Então, vamos lá. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva. Na realidade, o que Kardec está querendo é reafirmar. Nós estamos fazendo aquele estudo daquelas questões. Você assistiu as duas aulas, os dois vídeos, 9 e o 10, não é isso? Na realidade, a gente não assistiu os vídeos na última aula. A gente estudou aquelas teorias, aquelas perguntas, aquelas questões que o senhor Milton pede para ser estudado. Da 21 a 43, da 76 a 92. Tá? Então, eu peço que você assista o último vídeo para você poder acompanhar aquilo que a gente está estudando. Tá? Você não veio e acabou não vendo o último vídeo da última aula, você achou que provavelmente era a continuação, né? Mas nós estamos estudando, então, as questões. Tá? É questão de número 32. Então, ele estava falando que, na realidade, o que Kardec quer, além de extrair conhecimento dos espíritos superiores, é reafirmar
né? Corroborar a afirmação deles que é um único elemento material, e que desse elemento material é que derivam todas as coisas. Tá compreendido isso para vocês? Está claro? Porque é necessário entender isso para a gente poder entender o perispírito, por exemplo, que é formado de fluido, né? É necessário para entender depois mediunidade, como os espíritos atuam sobre a matéria, para promover os diversos eventos, fenômenos da natureza, mesmo os fenômenos mediúnicos, etc. Tá bom? Então, caso haja alguma dúvida, não fiquem com dúvida a respeito disso, que é para a gente poder deixar bem claro, possam entender do que se está tratando. Então, eles respondem peremptoriamente, sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las, né? As moléculas se modificam, a matéria ganha propriedades diferentes, e nós só percebemos essas propriedades porque os nossos órgãos estão aparelhados para perceber. Como dos espíritos estão aparelhados para perceber as modificações dos fluidos mais sutis, mais sutis mesmo, né? Não é igual, a matéria não é igual a nossa. Nós não percebemos o que os espíritos percebem. Eles percebem que nós percebemos, porque eles estão no meio de nós e podem perceber. Mas nós não percebemos o que eles percebem porque os nossos órgãos sensoriais não estão aparelhados para isso. Tá? Então tá bom. Sutil pode usar etéreo. Etéreo, sutil, é isso mesmo. É isso mesmo. São sinônimos, embora etéreo seja entendido como algo mais do que sutil, né? Kardec acrescenta a seguinte explicação. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro a acha má. Uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Talvez Kardec esteja se referindo ao cara que gosta de álcool, né? Para ver vermelho no lugar de azul, só carne cachaçado. Ou não? Que vermelho é vermelho, não tem jeito de você ver azul, né? O que ele quis dizer, eu sei o que ele quis dizer, evidentemente, estou fazendo uma brincadeira aqui para vocês darem uma relaxada, o pessoal está tenso, não sei, quarta-feira, não receberam ainda, né? É isso? Vamos lá. Fazer que recebeu. Pior é que recebeu. Aí é problema. Tá bom. Questão de número 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Mais uma vez, Kardec tentando extrair o conhecimento aqui e afirmar, né, aquilo que os espíritos disseram. E eles respondem sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, ou nota de Kardec? Não, nota do tradutor. Desculpe, nota de Kardec. É nota de Kardec, não é do tradutor, não. Tá? Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades. Alguém tem dúvida a respeito disso? Que é possível dar à água, pela vontade, pela determinação, pelo pensamento, as mais diversas propriedades? Que se tiverem, tem no YouTube, tem um filme que demonstra isso claramente. Eu não lembro o nome eu nunca lembro o nome dele, aliás, é um japonês que fez essa experiência, né? É uma experiência bastante interessante, onde ele submete a água às mais variadas situações. Um rock pesado, por exemplo, um rock pauleira, né? E depois ele congela a molécula da água e fotografa essa molécula. Você já viu isso? Já viu? É interessante, veja, viu?
É interessante para a gente poder ter uma ideia daquilo que ele está falando aqui, tá? Porque o magnetizador, e nós todos podemos fazer isso, viu? Dar ao fluido, por exemplo, o fluido é neutro. Nós podemos dar ao fluido a qualidade. Masaru Emoto. Masaru Emoto. Então, gravem esse nome, anotem esse nome para vocês. Procurem lá a pesquisa do Dr. Masaru Emoto com a água. Né? Ele faz com a voz do Hitler também. Hã? Ele faz com a voz do Hitler também. Ele faz com o rock pauleira, faz com a voz do Hitler, faz com uma área de Beethoven, faz com uma prece, com diversas situações. Depois ele congela a molécula e com uma máquina de alta capacidade, né, ele fotografa aquela molécula. Cada uma das moléculas submetidas às mais diversas situações tem uma aparência diferente. A voz do Hitler, a molécula é horrível, feia. Horrível, ela tem uma aparência horrível. Né? Ele fotografa, por exemplo, a molécula de uma água de esgoto, por exemplo. Né? Tem uma aparência terrivelmente feia. A rock pauleira, uma aparência terrivelmente feia. Aquela que é submetida à prece é linda, é bonita, formosa, bem formada, de uma cor muito bonita. Então, isto prova que o pensamento é força ativa, é força criadora, viu? Não duvidem disso, porque é. Hã? Quem? Morreu nada, ele só passou para o mundo espírita. Né? Já pensou um sujeito que é capaz de fazer uma experiência como essa? Como é que está o espírito dele? Hã? Deve estar bem pra caramba. Então é isso, viu? É possível. Então, muitas pessoas duvidam da prece e não devem duvidar. Independente de crença, independente de convicção religiosa, a prece, ela é poderosa. É uma ferramenta poderosa. Não feita com palavras repetidas, não. Não é. A prece com palavras repetidas, ela não tem sentido, não tem qualidade. Mas a prece feita... A Dali está fazendo uma pergunta. Nesse caso, a molécula capta a energia do som? Eu já vou responder, viu, Dali? E das pessoas em si, eu já vou responder. A Daniela entrou. Bem-vinda, viu, Dani? Prazer tê-la conosco. A prece, ela tem que ser fruto do nosso pensamento elaborado, do nosso pensamento racional. Toda vez que nós fizermos prece, nós temos que elaborar o pensamento racionalmente, para que ela possa agir da maneira que nós desejamos. Por exemplo, fazer uma prece para um doente, existe maneira de se pensar na qual nós podemos dirigir ao doente, seja ele doente do pensamento, seja ele doente da alma, seja ele doente do corpo, qualquer tipo de doença, o fluido apropriado àquela situação. Então, para uma pessoa que desencarna, para uma pessoa que está nascendo, para uma pessoa que está à beira da morte, para uma pessoa que é recém-desencarnada, para uma pessoa que está em trânsito, viajando. Enfim, no capítulo 26 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para frente, Kardec fala a respeito das preces. Então, eu convido a vocês que leiam, porque vale a pena a gente saber. Ali ele não coloca preces ali, ele coloca cada uma para cada situação, mas ele não coloca para que a gente decore, não. Ele coloca para que a gente saiba como nós devemos pensar a respeito das determinadas situações e nos dirigimos ao Criador para pedir para nós, ou para as pessoas, ou para louvar a Deus, ou para agradecer, né, sobre cada situação, sobre cada momento da nossa vida. Tá bem? Então, a Dali perguntou, nesse caso, a molécula capta a energia do som. Na realidade... Dali, a palavra energia, ela é equivocada. Energia é movimento em ação para produzir trabalho, tá bem? Quando a gente emite um pensamento, nós estamos emitindo ondas eletromagnéticas que acabam influenciando sobre o fluido. O fluido inunda o universo. Como eu falei agora há pouco, ele é neutro. E nós o qualificamos com o nosso pensamento. Então, quando nós pensamos com ódio, com raiva, com mágoa, com desejo de vingança, nós qualificamos o fluido dessa forma, tá? De maneira muito ruim. E nós exteriorizamos a nossa mágoa, o nosso ódio, os nossos maus sentimentos através do pensamento.
Também? E o inverso também é verdadeiro. Tá? Então, o que a molécula de água capta na realidade é exatamente isso. A tendência do pensamento expresso por aquelas frases, por aquelas pessoas, pelo compositor da música, por aquilo que deseja expressar a pessoa que fez, que compôs aquela música. O rock pauleiro normalmente fala o quê? Vamos matar, vamos pegar, né? Não é assim? Eu já vi algumas traduções que não tem sentido nenhum aquela porcaria lá. Né? Quando ouço, não fala coisas de cunho sexual, violência e coisas do gênero. Quer dizer, então o que a molécula de água capta é exatamente isso, a tendência da ideia, o fundamento daquela ideia. Né? Por isso que a prece deixa a molécula de água muito bonita, porque toda vez que nós nos expressamos através da prece, nós nos expressamos para desejar o bem, ou para nós, ou para o nosso próximo, ou para a humanidade, enfim, ou para agradecer ao Criador. Então, o fluido é sempre qualificado de maneira boa, de maneira com boas qualidades. Tá bem? Então, é disso que ele está falando aqui. Tá? Então, ele vai continuar dizendo o seguinte. Eu vou ler novamente para a gente entender melhor agora, depois dessa explanação, acho que dá para entender melhor. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e cada homem é um magnetizador. Muitos não sabem disso porque não estudam o magnetismo, mas todos nós emitimos magnetismo, tá? que é a esterilização do fluido vital, que uns têm mais e outros têm menos, mas quem tem bastante fluido vital pode esterilizá-lo em favor de terceiros, em favor de si mesmo. Né? Então, quem estuda o magnetismo, e Kardec estudou o magnetismo, ele sabia disso, diz assim, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades. Então, a vontade, ela é exteriorizada pelo pensamento. Primeiro nós pensamos, para depois imprimirmos ao nosso corpo um determinado movimento, seja ele pelo pensamento, seja ele por atos ou por palavras, né? É por isso que ele está falando aqui pela vontade. Primeiro nós imprimimos e depois nós exteriorizamos. Um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Muita gente toma, por exemplo, água frutificada e sente gosto amargo, sente gosto de remédio. É muito comum isso. É bastante comum. Só havendo um elemento químico, as modificações dos diferentes corpos, sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga, semelhante, pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. A água, a água que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, H2O, como nós conhecemos, né, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. H2O2. Vai dar algo corrosivo. Ficou claro o que nós estudamos? Tá bom. Eu só pergunto, porque o Caio não tem muita intimidade. O Matheus tem alguma intimidade já, mas eu pergunto por conta disso. Tá? E o pessoal que está pela internet aí, que não tem, que não sei se tem ou não intimidade com doutrina espírita, mas não custa perguntar. Né? Vamos lá. Questão de número... Nós estávamos na 33, é isso? Onde é que está? Tem uma continuação na 33? Na minha tem. Tem sim, peraí. É que nós demos a resposta e eu não dei a explicação de Kardec. É por isso que eu estou aqui querendo saber aonde eu estava. Então, na explicação, no acréscimo de explicação de Kardec, diz assim, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento a essa matéria,
esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos. E podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Então, para nós que estamos aqui encarnados, são matérias elementares e ponto final. Né? Tá, pega a tabela periódica lá, estão todos os elementos lá, né? Mas, segundo a explicação dos espíritos superiores, aquilo já é matéria modificada muitas vezes. O elemento material já foi modificado muitas vezes, que chegou a se tornar azoto, hidrogênio, oxigênio, carbono, etc. Questão 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: essa opinião é exata. Falta acrescentar também que, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Questão de número 34. As moléculas têm uma forma determinada? A resposta: sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Isso naquela época não havia condições, acredito, né? Porque ele está perguntando se as moléculas têm forma determinada. Não sei se não havia. O microscópio foi inventado depois, né? No final do século XIX, foi isso? Não sei. Pergunta, procura aí no Dr. Google, aí, fazendo um favor. Quando é que foi a invenção do microscópio? Questão 30, para Kardec perguntar, porque certamente não conhecia. 34A. Essa forma é constante ou variável? Resposta: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Talvez a pergunta anterior, Kardec estivesse se referindo, na pergunta anterior, Kardec estivesse se referindo à molécula elementar, viu? Tá? Talvez seja isso. Maria Regina Alonso, bem-vindo, Maria Regina. Pergunta de número 4. Espaço universal. Número 35, a pergunta. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe limites para ele? Ou que haveria... Desculpa, supõe limites para ele? O que haveria além? Isso confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Aqui sim tem uma nota do tradutor que diz: as variações de tratamento, ora na segunda, ora na terceira pessoa, correspondem aos momentos em que o espírito se referia ao interlocutor, pessoalmente, a todos os presentes ou ainda a toda a humanidade. Kardec acrescenta a seguinte explicação: supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Kardec faz a próxima pergunta, dizendo: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Do que ele falava? Gravem isso. O fluido inunda o universo. Tá? Está em todos os lugares, em todas as coisas, em todos os planetas, no próprio universo, entre um planeta e outro, enfim, em todos os lugares. Ele é o condutor do pensamento. Então, onde um espírito querido nosso estiver, nós podemos, pelo pensamento, atingi-lo
desejando-lhe amor, desejando-lhe o bem, etc. Porque o fluido conduz o nosso pensamento como o som é conduzido pelo ar. A nossa voz, né? O som da nossa voz é conduzido pelo ar. Só que para o som, para o ar, existe limite de distância. Para o fluido, não. O fluido conduz o pensamento aos mais distantes lugares do universo. Tem um rodapé de número 2 que diz: todos esses princípios estão comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. Veja-se o livro El Cosmo e seus 7 estados do autor Vasilev e Staniukowitch. Deve ser japonês, né? O português. Deve ser Moscou, como é que chama lá? Russo. É que é assim, ó. Editorial Paz, Moscou, tradução castelhana. Quer dizer, adivinha se eles são materialistas, né? Com a mais absoluta certeza. Luiz, Oi. foi inventado no final do século XVI. 16. É, Mas será que já tinha capacidade de observar as moléculas? então, aí, tudo indica, porém, que o primeiro a fazer observações microscópicas de materiais biológicos foi o neerlandês Anthony, em 1723. Então, século XVIII. Então, provavelmente, quando Kardec fez essa pergunta, já existia as pesquisas microscópicas. Então, Kardec estava se referindo, nesta pergunta 34, à matéria elementar, ao fluido. Tá? As moléculas primárias, né? Que não são as moléculas primárias que nós conhecemos. Capítulo 3, Criação, item 1, Formação dos mundos. Ele vai seguir dizendo: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Viu como ele coloca aqui no final? Então, o que não estiver preenchido por astros, por planetas, está preenchido por fluidos. Questão de número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta: ele não pode ter sido feito por si mesmo. Portanto, ele é como disse o Milton, um efeito. Né? Efeito da inteligência maior, efeito da inteligência suprema, que é o Criador. Efeito do seu pensamento, da sua vontade, do seu desejo de fazer algo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Portanto, é criação e não criador. O universo foi criado, como todas as outras coisas, pela vontade do Criador. Kardec acrescenta: a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo. E que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Como é que a gente pode chamar um raciocínio como esse? Hein? Lógica? Sim, é um raciocínio lógico. Mas de onde vem a lógica? Hã? Da razão. O que mais? Ciência. O que mais? Hã? Também. O que mais? Qual que é a ciência que nos ensina a pensar com lógica? Hã? Filosofia. Então, toda vez que vocês observarem um raciocínio dessa qualidade, Márcia Doni Álvares, bem-vinda, Márcia. Vocês atribuam esse tipo de raciocínio a um filósofo. Por isso que o Espiritismo, ele é filosofia e ciência, não é? Tudo aquilo que foi, todas as vezes que foram deduzidas, elas foram deduzidas não apenas porque o autor, aquele que anotou essas experiências, simplesmente achou que deveria ser daquela forma. Não. É uma filosofia que nasceu da dedução, da observação. Deduziu-se porque se observou.
Deduziu-se porque se refletiu, deduziu-se porque se raciocinou. É isso que faz o filósofo. Tá? E ele não tem medo de fazer isso, né? Ele não disse que foi Deus que criou. Você não pode ter fruto do acaso. Não é fruto, não é obra do homem. Isso é certo. O homem não sabe sair do seu próprio planeta. Homem como nós, sabe sair do seu próprio planeta. Foi até a Lua aí, que é aqui Mermica, né? Em termos de universo, a Lua é aqui mesmo. Hein? Dizem que há, né? Mas eu fico com aquilo que a NASA afirmou, eu particularmente, né? O fato é que o homem foi aí pertinho, né? Na Lua. A Hubble já foi bem mais longe, né? Traz fotos de planetas bastante distantes e tal, mas não é tripulado. Então o homem, se ele não é capaz de sair do próprio planeta, né? Ele não pode ter criado o universo. E o universo existe, está aí, não dá para negar. Não é? Se não é criação do homem, e o nada não existe, o acaso também não, deve ser criação de Deus. Não é um raciocínio lógico, não é um raciocínio filosófico. Não é? Isso demonstra mais uma coisa muito importante para nós. Kardec não era religioso. Kardec não era um homem religioso. Kardec era um livre pensador. Isso é uma garantia, porque ele não escreve, né, e não deduz as suas coisas apenas de uma crença religiosa ou de um fanatismo qualquer. Fanatismo pela religião, pela própria ideia, ou cria um sistema de ideias, porque o fanático, ele é doido para criar sistema de ideia. Sobretudo o fanático vaidoso, orgulhoso, prepotente. Ele é doido para criar sistema de ideia. Não é? Pega esses espíritos que escrevem esses romances, eles criam lá sistemas de ideia. Lá o plano espiritual, lá o umbral e tal, né? E não tem nada absolutamente a ver com aquilo que os espíritos superiores ditaram. Aliás, está em contraposição àquilo que os espíritos superiores ditaram. Isso é um sistema de ideias. Todo mundo tem o direito livre de criar sistemas de ideias. É direito do homem. Nós pensamos, nós podemos criar sistemas. Não é isso? O que não pode ser feito é chamar isso de doutrina espírita. Esse é o problema. O que o Espírito quer dizer aqui quando ele fala que Deus existe de toda a eternidade? A gente já falou que o homem é imortal e Deus é eterno. O homem é imortal porque foi criado, teve começo e não teve fim. Ou não vai ter fim. E Deus é eterno. Um ser incriado, absoluto. Como isso aconteceu? Quem é esse cara? Se é um cara, aonde que ele está? Não se sabe. E não adianta querer ficar divagando em ideias em torno disso, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós não tem condição de compreender isso. Nós não temos inteligência ainda para entender isso. A nossa inteligência, o alcance dela é muito curto para tentar entender isso. Então, aí Kardec pergunta, mas quando é que nós vamos entender isso? Quando vocês chegarem mais próximos de Deus, mais próximos de compreender a criação. Ou seja, lá daqui a alguns milhões de anos, talvez bilhões de anos, sei lá, no nosso tempo, não no tempo dos espíritos, né? Alguns milhões ou bilhões de anos no nosso tempo, a gente vai entender quem é esse ser, que é eterno. Vamos lá. Questão de número 38. Como criou Deus o universo? Resposta: para me servir de uma expressão corrente. Expressão corrente por quê? Porque está no Evangelho, está na Bíblia. Né? Deus disse, faça-se a luz. Fiat Lux, né? Está lá a marca do fósforo. Fiat Lux é em latim, né? Em latim, Fiat Lux, faça-se a luz. E a luz se fez pela sua vontade. Por isso que ele diz que para usar de um termo corrente, de um termo, como ele usa aqui, a palavra, de um termo, onde é que está aqui? De uma expressão corrente, né? Por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que essas belas palavras do Gênesis.
abre aspas, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, fecha aspas. Diz que isso foi palavra de Deus. Sabe o que Deus fala? Deus age. Ah? Pergunta essa, Deus age. Deus fez um milagre na minha vida, fez? Deus se demonstra pelo ato da sua vontade, não por ações. Né? Então, a Gênese, que é um livro poético, a gente pode dizer, do ponto de vista da sua maneira de se expressar, fala de uma coisa que na realidade não aconteceu. Não é? Que Deus não age dentro do universo. Né? Ele demonstra a sua existência pela sua vontade, pela sua inteligência, pela ação da sua inteligência. Eu sei que é um pouco chocante, até um pouco difícil de entender isso, porque a gente está habituado com a ideia religiosa, né, de que Deus está na natureza. Meu sogro falava assim, natureza de Deus. Ele fala desse jeito. Mas ele era coroinha de igreja, né? Ele foi ensinado a acreditar e não a saber. Questão de número 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta: tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Aliás, mais proximamente do nosso tempo, os cientistas, os físicos, explicam exatamente dessa forma, né? A formação dos mundos, né? Exatamente dessa maneira. Pergunta de número 40. Os cometas seriam agora, como se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Resposta: isto está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Os cometas, então, são planetas em formação? São, é isso mesmo. Em vias de formar. Em vias. Então está criando ainda planeta? Sim, o universo está se... Olha, a ciência materialista, que não tem nada a ver com doutrina espírita, nem com religião, diz assim, o espaço, o universo está em expansão. É isso mesmo. Vai ter muita gente que você dá aula ainda, né? Vamos lá. Só para falar da influência dos cometas, até pouco tempo atrás houve um suicídio coletivo porque o Halley ia passar próximo da Terra, lembra? Nos Estados Unidos. Sim, suicidaram. Hã? Fala, bem. Não, e como tem sua parte de influência, certos fenômenos físicos. Sim, tem, claro. Claro, porque... A maré tem a ver com a Lua, né? Na realidade, os planetas, eles têm magnetismo. Não é? O que mantém o equilíbrio do universo é exatamente a força do magnetismo, que atrai ou repulsa. E mantém o equilíbrio lá, cada planeta no seu lugarzinho certinho. Então, quando um desses astros celestes passa próximo de um planeta, ele modifica o magnetismo daquele planeta, influencia magneticamente. Como a Lua influencia, como a nossa acabou de falar, a maré, como a maré é influenciada, porque ela sobe, porque ela baixa, né? Porque a da maré alta, a maré baixa, ela é influenciada conforme a posição da Lua, a influência magnética. Vamos lá. Questão de número 42. Não, 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer? E a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Resposta: sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Então a nossa Terra está sujeita e vai um dia desaparecer. Questão de número 42. Saberemos a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Resposta: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Mas nós temos aí uma data limite marcada aí por um pessoal aí que, né, dá palestra e tal, aquele negócio todo.
Item 2, formação dos seres vivos. É a última questão proposta pelo senhor Milton Felipe. 43 agora, é a última proposta por ele, para depois nós irmos para 76. Formação dos seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada? É a pergunta de Kardec. Os espíritos respondem, no começo tudo era o caos. Os elementos estavam fundidos. Ou seja, a Terra estava extremamente quente para possibilitar a vida, não é isso? A gente sabe disso, né? Os geólogos, os estudiosos da questão falam a respeito disso, né? Aliás, é bom que a gente diga que essa questão do aquecimento global é tudo uma balela. O globo está esfriando e não aquecendo. E o que vai acontecer é pior do que se aquecesse, porque o esfriamento do globo vai exterminar a vida na Terra. Isso é a questão do aquecimento global, é para poder tirar o CFC da jogada e colocar um outro gás mais caro, e agora já estão tirando esse gás mais caro para colocar um outro bem mais caro. Então tudo é os Rothschild da vida, né? Grana. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, vamos lá para 76 agora. Ficou alguma questão aí mal explicada ou com dúvida? Podemos prosseguir, então? Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no YouTube, não. Nós vamos, então, iniciar no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é o mundo onde nós vamos ficar quando nós não estamos com o corpo físico. Capítulo 1 dos Espíritos. Item 1, Origem e Natureza dos Espíritos. Questão de número 76. Como podemos definir os espíritos? Resposta. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Povoam o universo, né? Então estão no universo inteiro. O universo todo é povoado, né? Malgrado a vontade da Igreja Católica, não é só a Terra, não. E como diz o cientista, a Terra gira, né? Ele, na época ele negou, depois ele falou, não, ó, gira, viu? Que gira, gira. Eu posso falar, mas gira. Nota de Kardec. A palavra espírita, espírito, é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal, o elemento espiritual, né? Para fazer uma diferenciação. Aqui, quando é tratado de espírito, ele já se individualizou, né? Do elemento espiritual. Questão de número 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade? Por essa razão, chamados filhos de Deus? Resposta dos espíritos. Meu Deus. Se fosse meu tio João, eu falava assim, se burro voasse... Meu Deus. São sua obra, precisamente como acontece com o homem que faz uma máquina. Esta, a máquina, é a obra do homem, não ele mesmo. Sabes, o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Questão de número 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável.
Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Quando os espíritos fazem a afirmação, submetidos à sua vontade, eles estão dizendo assim, submetido às leis naturais. Tá? Imortalidade, reencarnação e todas as 5 leis que a gente sempre fala aqui. Questão de número 79. Uma vez que há 2 elementos gerais no universo, o inteligente, o elemento espiritual e o elemento material, e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? A resposta é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então, a maneira como isso se dá é que a gente não sabe. Né? Esse é o problema. E não é como muita gente acha, né? Que Deus é que nem máquina de fazer salsicha, né? Cada virada é um espírito, né? Não é assim, não. É individualização. Agora, qual é o processo? A gente não tem ainda a condição, não tem termos análogos, né? Não tem coisas que acontecem no nosso mundo que é análogo a isso. Né? Não sabemos como isso acontece, qual é o processo. Mas é assim, eles dizem que os espíritos são individualizações do elemento espiritual. Então, existe um elemento geral, né, que é o elemento espiritual. Nós somos individualizações desse elemento. Como a matéria é individualização do elemento material. Tá? Se individualiza, ela também, né? Se une, o espírito individualizado se une à menor partícula da matéria, e aí começa a transformação. No momento em que ele se une à menor partícula da matéria, a matéria já começa a se modificar. Já não é mais matéria elementar, porque há a ação inteligente do espírito sobre a matéria. Começa a modificação. Porque o espírito não para, o espírito ele não cessa de trabalhar. Né? Nós, como espíritos, não paramos de trabalhar. O nosso corpo fica cansado, a gente deita, dorme e tal. Né? Acho que não está fazendo nada à noite, né? Agora, como é que é? Agora é o happy hour, a melhor hora do dia, né? Vou descansar. Então, não é nada, você vai trabalhar, pô. O que vai descansar é teu corpo. Né? O espírito, ele trabalha incessantemente. Ele trabalha em tempo integral, ele não precisa descansar. Não tem o que repor. O que tem o que repor é o nosso corpo. O espírito, não. Fala, Orlando. Você faz sapato à noite também, Orlando? Não, sem adicional. E sem direitos trabalhistas, viu? E não precisa fazer reforma de previdência, não. Não tem como se lembrar de sonho, nada disso. Porque são 2 vidas independentes, minha filha. Você já tem condição para saber disso. São 2 vidas independentes. A vida do espírito, como espírito, durante o sono do corpo físico, ele tem interesses que estão separados dos interesses da vida dele como encarnado. A vida dele como encarnado, olha, vamos colocar da seguinte forma para o melhor entendimento. Um cientista de altíssima capacidade, caramba, pega um Albert Einstein, ele entra lá no laboratório dele para fazer uma experiência, com um conhecimento qualquer que ele queria ter lá. O que tem a ver aquela experiência dele com a vida dele fora do laboratório? É uma experiência. É uma experiência, não é? Não é assim? A vida dele fora do laboratório é a vida dele de homem casado, de pai de família, de cientista, de professor que ele era. Enfim, a vida dele é completa fora do laboratório. No laboratório ele está ali, concentrado, centrado, força e atenção e interesse na experiência a ser vivenciada, para que ele possa extrair daquela experiência um conhecimento. A gente pode, da mesma maneira, fazer essa comparação com a vida do encarnado.
Nós estamos na vida material para viver experiências e extrair daí o conhecimento e a experiência necessária para o nosso espírito. Agora, fora da matéria, como desencarnado, ou como desligado temporariamente, que é o caso que acontece quando nós estamos dormindo, nós estamos temporariamente desligados do corpo físico, distantes do corpo, nós vivemos a nossa experiência integral, a experiência como espírito. Entramos em relação com outros espíritos que nós conhecemos, com espíritos que estão encarnados em outro planeta, ou do outro lado do nosso planeta, são lá chineses, sabe lá o quê, ou estão desencarnados e vêm conversar conosco, vêm trocar ideias, nos ajudar, nos auxiliar, nos ensinar coisas. E tal. É por isso que não há interesse em lembrar. Porque eu associei assim, os sonhos são as atividades do espírito. É a atividade do espírito. Mas a maioria dos, quando a gente tem os sonhos, a gente lembra. Não, você nunca lembra integralmente, raramente. Só quando há interesse para a vida de relação. Por exemplo, você vai viver lá uma experiência qualquer daqui 2, 3 anos, ou numa outra encarnação. Aí você vem, retoma a sua vida de relação e lembra ou parte ou integralmente daquilo que você viveu como espírito durante a noite. Porque isso vai ter influência benéfica na sua atual encarnação, ou numa futura encarnação. Isso pode... Mesmo, claro. Evidente, pode ser um alerta. A gente considera ruim aquilo que, ou mal, aquilo que traz desconforto para a gente. Mas nem sempre é mal, pode ser um alerta. Pode ser, fique esperto. Entendeu? É por isso que o espírito ele mesmo não quer lembrar. Por exemplo, os espíritos dizem que nós realizamos ao longo da noite, durante o sono do corpo físico, tarefas que nós vamos encontrar acabadas ao desencarnar. Então, o que tem a ver a vida do espírito, longe do corpo físico, com a nossa vida? Que tarefa é essa? Entendeu? Não tem relação com a nossa vida material. A nossa vida material, ela é uma vida singular. É um momento do espírito, um momento singular para o espírito, da sua experiência. Entendeu? Daquela experiência pode resultar bem, conforto ou desconforto para o espírito ao desencarnar, porque ele não realizou bem aquela experiência. Como um cientista que realiza mal uma experiência, ou que é negligente, ou que é imprudente com uma experiência, e não consegue chegar a um objetivo, uma boa finalização, um bom resultado. A gente pode controlar se a gente não lembra. Isso tá... Mas você não tem que controlar nada. Isso interessa para o seu espírito, não para a Luciana Herrera. A Luciana Herrera está a Luciana Herrera, não é a Luciana Herrera. Bom, mas você não tem que dar bronca nada. Ele que dá bronca na Luciana Herrera. Não é a Luciana Herrera que dá bronca nele. A gente não tem controle de espírito nenhum. Tem total controle. Total controle. Você não tem controle muitas vezes, ou não se deixa controlar, é como encarnado. O encarnado se deixa levar pela matéria, pela influência da matéria, pelas tendências que a matéria impõe. Vamos lá. Talvez aqui tenha alguma coisa. A Maria Júlia disse, muito se fala sobre acordarmos às 3 da manhã. Dizem muitas coisas sobre despertarmos exatamente nesse horário. Alguma relação com os espíritos desse fato? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser até uma questão biológica, é uma questão física. Não tem necessariamente relação nenhuma com o espírito. O ideal é que se durma pelo menos 6, 7, 8 horas por dia para que o corpo se recomponha. O espírito não tem necessidade de recomposição nenhuma, não tem necessidade de recompor energia nenhuma. Ele não tem energia para se recompor. Quem tem que recompor as suas energias é o corpo físico. Né? Não tem absolutamente nada de lógico nessa afirmação. Né? Pode ter habituado a acordar às 3 da manhã, como tem gente que tem o hábito de acordar, fazer alguma coisa, depois voltar a dormir. Há pessoas que são muito preocupadas com as coisas, por exemplo, a questão de empresários e tal, que preferem trabalhar à noite do que trabalhar durante o dia.
Eu sei de casos assim. Ou de gente que dorme 2 horas por noite. Há casos sim também. Entendeu? Então depende daquilo que cada um se impõe. O ideal é ter uma vida equilibrada, procurar ter uma vida equilibrada. O que faz com que nós não tenhamos um sono regular, normalmente são as preocupações, são as disfunções orgânicas, né? Os excessos que nós cometemos, as preocupações com questão financeira, com família, etc., ou com relação às nossas relações sociais, ou coisas assim, né? Mas, de fato mesmo, o fato de acordar às 3 da manhã, é só adiantar o relógio que, em vez das 3, vai acordar às 4, né? Não tem problema nenhum. Brincadeiras à parte, Maria Júlia, não tem nada que possa ser relacionado com os fatos. Muito bem, vamos lá. Questão de número 79, é isso? É isso? Está correto? 81. 81? Então, Claro que não. Claro que não, claro que sim. Eu acho que não. Ou então eu estou junto com você, perdido. Eu acho que é 79. Eu acho que é 79. Para mim, na minha cabeça está. Mas vamos lá. 79 ou 80 não muda nada. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Ok, obrigado. Obrigado a você, Maria Júlia. 79. Uma vez que há 2 elementos gerais no universo, o inteligente e o material, podemos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente e os corpos inertes são formados do material? Já lemos sim. É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material, e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Questão de número 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Resposta é permanente. Então, o problema das populações, do excesso de população, vai continuar. O que quer dizer que Deus jamais cessou de criar? Nossa, aí né, nessa questão entra uma função de diabo, né? Porque o homossexualismo vai contra essa questão. A gente não vai ter mais progressão. Não, na realidade, a homossexualidade não tem nada a ver com procriação. Mas, bom, é verdade, porque aquela Tami Gretchen lá engravidou a mulher, deve ser mulher em todo lugar. A homossexualidade existe desde que o nosso planeta existe. Ela ocorre entre os homens desde que o planeta existe. Então, a homossexualidade não é problema. Homossexualidade homossexualidade é uma questão dos homens, é um desvirtuamento gerado. Mas não tem oportunidade de encarnação. Não, por quê? No caso dela, por ter dinheiro, sim, e outras pessoas. Tem problema nenhum, olha. Muita gente é muito pessoal, usa barriga, não quer. Não vejo problema nenhum nisso, não. O fato é que a homossexualidade ela só é vista com preconceito porque normalmente uma boa parte dos homossexuais são promíscuos. Dão espetáculos aí em público, lá, o Verdevaldo beijou a marida dele lá no Congresso Nacional, né? Quer dizer, ficam dando espetáculos chulos, espetáculo baixo, de baixa qualidade, em público. Esse é o problema da homossexualidade. Agora, eu conheci um homossexual espírita que tinha o seu parceiro dentro da sua casa. Primeiro, você não dizia que ele era homossexual. E segundo, que ele não ficava afrontando a ninguém. Então, ele pode ter uma vida regular, tranquila, sem problema nenhum, sem afrontar ninguém, e ter uma vida normal. E o heterossexual, que é promíscuo também, é pior que o homossexual promíscuo. Quem leva a AIDS para dentro de casa, para os filhos e para a mulher, é o heterossexual promíscuo. Tem o fato da igreja, né, senhor? Hã? O fato da igreja. Não entendi. O fato da igreja católica. O que tem? Modificaram bastante o pensamento, né? Antes da igreja, por exemplo, os deles, eles eram homossexuais. A igreja proibiu, né? Muito preconceito, e depois de fora da igreja. Né? Sim, é uma questão de fanatismo religioso e tal, que vê a coisa de forma distorcida. Quer dizer, o homem, o heterossexual, ele pode tudo. A mulher não pode nada, a mulher é sub-raça, né? Aliás, não tinha direito nem a voto. Anos atrás não tinha direito a nada. Não tinha direito a nada, nem a votos, nem a coisa nenhuma. Aí já começa lá explicando a criação que ela foi tirada de uma costela do homem. Quer dizer, é subproduto, né? Porque costela é carne de segunda, né? Isso foi porque ela poderia casar, o pai. Exato, o pai que escolhia. O casamento não era por eleição, né? Então, tudo isso, quer dizer,
Regina Carvalho entrou, está conosco. Bem-vinda, Regina. O Estado então, Mas vamos lá, vamos dar sequência às coisas, aos nossos estudos. os muçulmanos estão nessa situação hoje. Oi? Desculpa, eu estou prestando atenção em outra coisa. Os muçulmanos estão na situação que a Igreja Católica estava 1000 anos atrás. É, na Idade Média, antes da Idade Média. Respeito homossexual. É, o muçulmano está antes da Idade Média. Né? Uso da burca, apedrejamento em público, execução sumária e etc, esse tipo de coisa. A mulher, ela foi declarada ser humano pelos muçulmanos radicais, agora, se eu não me engano, no ano passado, retrasado, uma coisa assim. Ela era considerada objeto de uso, como um cavalo, como um ser qualquer, é um objeto de uso. É verdade mesmo. Procurem para vocês verem. Na época, quando eu li essa notícia, eu comentei aqui na casa, lembra? Numa sexta-feira. Olha que absurdo. Eles estão antes da Idade Média. É um absurdo isso aí. Quer dizer, quando nós nos tornamos espíritas e sabemos que podemos encarnar homem ou mulher, você demole essa ideia. Você destrói essa ideia. O espírito encarna segundo as suas necessidades, como homem ou como mulher. Então, não tem essa. Esse preconceito é um preconceito de quem é ignorante. E você não entendeu o que eu quis dizer até agora. Eu estou falando a respeito da procriação. Sim, eu entendi, sim. Eu entendi, O filha. número de pessoas homossexuais. Não está aumentando, filha, você está enganada. Não está, você está enganada. Agora, então, eu vou te dizer assim, ó, hoje a exposição hoje é maior. A exposição hoje é maior. Os homossexuais podem se manifestar livremente. Antigamente, o sujeito era homossexual e era enrustido. Às vezes até casado, tinha filho e tudo. Ou mulher mesmo, era casada e era homossexual. Entendeu? Então não é que está aumentando. Isso é uma disfunção moral. Tá? O espírito ele encarna com problemas de outras encarnações, ele tem essa disfunção. O que não significa dizer que se ele quiser, ele pode ter uma vida regular, uma vida normal. Ele pode realizar tarefas como qualquer outra pessoa e progredir espiritualmente. Entendeu? O fato dele ter uma disfunção como essa não significa que ele vai se atrasar, a não ser que ele queira. É como um heterossexual. Como um heterossexual que gosta de orgia, de droga, por que ele é visto de maneira natural, de maneira normal? Pelo preconceito. Porque ele é tão ruim ou pior do que o homossexual. Então esse é o fato. Vamos lá. Questão de número 82. 82, né? Tá certo? É certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Ele está falando lá do elemento material, do elemento espiritual, né? Aliás, não do elemento material, do elemento espiritual. Né? E o elemento espiritual foi criado. Como não tem analogia com qualquer outro elemento aqui na Terra, não dá para fazer comparação. Apenas isso. Né? Com a matéria dá, porque a matéria nós conhecemos, mas com o espírito não. Apenas porque não tem termos análogos. Apenas isso. Né? Então, eles chamam de incorpóreo, para não dizer que é matéria, ou que é semelhante à matéria, ou tem algo a ver com a matéria, porque não tem. São coisas distintas. Né? Mas como é que você vai definir alguma coisa que não tem nome ou que não tem analogia? Não tem como. Né? Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Uma matéria quintessenciada, para a qual não dispõe de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Você imagine você, né? Como é que a gente vai compreender uma coisa como essa? Uma matéria quintessenciada, ou seja, a quinta essência da matéria. Você pega lá o elemento material e divide, subdivide ele por muitas vezes, aí você tem o elemento que forma o espírito. Aí como você vai? É a mesma coisa, eu sempre lembro das centúrias lá do Nostradamus. Quando ele fala que ele como ele era um médium de clarividente, na realidade não era médium, ele era um clarividente, né?
E ele vê lá, estou vendo, e quando ele visualiza a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ele diz assim, estou vendo galinhas voando, pondo ovos de fogo. Não existia avião no tempo dele. E não existia bomba. Então, se voa, é galinha. E se está colocando algo que chega lá embaixo e forma fogo, são ovos de fogo. Olha o que é o problema da analogia, né? Não tem termos análogos. Se ele já conhecesse o avião, ele já estou vendo o avião soltando bomba. Né? Mas não tinha como definir, não tinha não tinha um termo análogo, um termo semelhante para ele poder definir o que era avião nem o que era bomba. Né? Então dá bem para a gente entender por que os espíritos têm essa dificuldade enorme com analogia para dizer para a gente o que é o espírito. Né? Kardec faz a seguinte explicação. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos que não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Tem uma nota do tradutor que diz: os espíritos revestidos do perispírito são objeto dessa referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos na resposta ao item 79. Eu não concordo com essa afirmação do professor aqui, eu não entendo dessa forma, viu? Mas, de qualquer maneira, respeito. Questão de número 83. Os espíritos terão fim? Resposta. Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas, o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. E se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Resposta. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Item 2, mundo normal primitivo. Alguma dúvida a respeito do que nós estudamos? Mundo normal primitivo, questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Resposta. Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Questão de número 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo é a principal coisa? Desculpa, é o principal na ordem das coisas. Resposta: o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Questão 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem, com isso, alterar a essência do mundo espírita? Resposta: sim. Eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Os espíritos não dependem de mundos materiais, absolutamente. Se o nosso mundo deixar de existir um dia, a gente vai reencarnar no mundo semelhante ao nosso e fim de conversa. Questão de número 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Aqui vai matar a pau os romancezinhos, né? Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Se é espaço, não é mundo. Não é? Vocês entendem assim também? O espaço é
uma distância que existe entre um planeta e outro. Isso é espaço, não é isso? Se é planeta, não é espaço. Né? Então, eles habitam o espaço. Eles estão aí, perambulando aí pelo espaço. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Então, a ação do espírito sobre o homem, seja ela benfazeja ou malfazeja, benfazeja por um espírito bom ou malfazeja por um espírito mau, é providencial, não é castigo. Faz parte da providência divina, é uma das ferramentas que o Criador se utiliza para orientar o homem no caminho do bem. Ainda que essa influência seja de forma a trazer desconforto, sofrimento, dor ao encarnado. Porque é a única maneira do homem acordar. Porque se tiver tudo bem, quando está tudo bem, dinheirinho na mão, saúde, tudo legalzinho, fica em Deus, nada. Não quero lembrar de Deus, coisa nenhuma, eu não estou nem aí com Deus, não. Agora, quando a coisa começa a apertar, falta grana, falta saúde, quando ele começa a ter que pensar nessas coisas, aí a coisa muda, aí ele vai lembrar-se do Criador. É sempre assim que acontece. E eles acrescentam e arrematam a resposta da seguinte forma: mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Questão, item número 3, forma e ubiguidade dos espíritos. Questão de número 88, pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Mas essa primeira parte da resposta pode ser questionada da seguinte forma: mas como quando eu vejo em sonho um parente encarnado, eu vejo com forma determinada? Sonhei com meu pai. É meu pai. Se eu estou dizendo que sonhei com meu pai, porque eu vi meu pai. E se é meu pai, porque ele tinha aparência que era meu pai. Então ele tem uma forma determinada. Não é? Então como isso acontece? Os espíritos, pela ação do pensamento, moldam o perispírito à maneira de dar a aparência que eles desejam naquele momento para que a gente possa reconhecê-los. Mas como espíritos, eles não têm nenhuma forma. Aí, eles vão dizer mais para frente assim: todos no universo têm a forma humana. Que forma humana é essa? Essa que nós conhecemos? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu particularmente acho que não. Porque se fosse essa forma, se o espírito tivesse uma forma determinada, o espírito não precisaria modelar o seu perispírito com a forma que ele tinha para que nós possamos reconhecê-lo, ou não? Entende o raciocínio? Mas, Sr. Luiz, também quando a gente falava que a gente sonhou com alguém que é alguém próximo da gente, ela não precisa nem aparecer a aparência dela, você sente que é aquela pessoa que está lá. Não. Não. Sim. Não. Claro que não. O espírito, olha, para que nós só, como encarnados, nós só analisamos uma aparência, ou nós só reconhecemos alguém pela aparência, por essa aparência. Não há outra maneira de reconhecer. Olha, eu quando era pequeno, olha como o espírito dá a forma que ele quer para o seu perispírito. Eu quando era pequeno sonhei que entrei no ônibus, eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Entrei no ônibus e no banco de trás do ônibus, lá naquele bancão grande, eu gostava de ficar naquele banco, porque o ônibus pulava para caramba, eu adorava ficar pulando. Naquele banco de trás, tinha um homem que tinha a aparência do demônio. Um homem não, era o demônio. Para mim, como criança, era o demônio. E eu fiquei com medo danado. Por que este espírito apareceu para mim como demônio? O demônio existe? A gente sabe que não. É uma criação, apenas isso. Criação religiosa, para amedrontar o homem. Mas por que esse espírito apareceu dessa forma? Eu sei, porque eu sei responder. Não vou contar porque é uma coisa pessoal.
Mas esse espírito apareceu dessa forma para me amedrontar, porque eu estava interferindo numa coisa que ele queria fazer contra um familiar meu. Depois, ao longo do tempo, depois de muitos anos, eu fui deduzir isso. Então, o espírito, ele dá a aparência que ele quer para o seu perispírito. E como a gente sonha com o pai, com o parente, com um amigo, com um conhecido, a gente sonha e o reconhece porque a aparência dele, a aparência que o espírito dá ao seu perispírito é aquela que nós conhecemos. Senão, não tem como conhecer. Vocês já sonharam com gente que vocês não conhecem? É um detalhe, não é? Como é que a gente sonha com gente que não conhece? Não conhece por quê? Porque ou conhece de outras encarnações, ou então este espírito faz parte do contexto daquilo que a gente está sonhando, sem que nós tenhamos nenhuma relação com esse espírito de afeto ou de desafeto com ele. Então, para nós é necessário ter uma aparência. Uma pessoa que você conheceu aqui, você sabe que aquela pessoa, mas a aparência é outra. Então é de outra encarnação. Não, mas não necessariamente. Olha, para mim, não sabe saber que era daquela outra encarnação. Então, mas para que você saiba que aquele espírito que você ama nesta encarnação, ele tem que dar a aparência que você conhece, senão você não reconhece. Mas eu conhecia. Como? Mas eu sabia quem era. Como é que você sabia quem era? Você sabia definir o nome dessa pessoa? Sabia? Então você o conheceu. Sim, outra encarnação. Hã? E outra encarnação. Mas como de outra encarnação? Deus santo. Isso é inédito para mim. Isso é inédito. Isso para mim é inédito. Peraí, eu até precisamos chamar Kardec para ele estudar essa coisa, porque está mal explicado esse troço. Não. Você tinha tomado? Conhecia de outra encarnação, não dessa. No sonho você sabia. Explica para mim, Glaucio. Era uma pessoa que ela sabia que ela conhecia, não dessa encarnação, porque ela era delícia, que ela conhecia de encarnação. Peraí. Então você se expressou errado. Você sabia que conhecia, mas não reconheceu a aparência. Olha, eu mesma estava diferente. Você sabia que conhecia, mas não reconheceu, porque uma coisa é você conhecer. Conhecer, dizer, eu estou vendo Orlando, eu reconheço. Outra coisa é assim, aquele cara, eu acho que eu conheço aquele cara de algum lugar. Isto não é conhecer. Isso não é conhecer, só é uma coisa completamente diferente. Isso é você partir do pressuposto que talvez conheça. Mas fica aí na condicional. Pode ou não. É denorex, às vezes não é. Não adianta, a senhora vai conseguir voltar. Ah, não vou mesmo. Pode tentar, não vai. Não vou mesmo. Mas vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, para ver se a gente consegue acabar pelo menos essa parte aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no doutor. Não. Nenhuma por aqui. Deixa eu ver se tem alguma por aqui. Ah, tá aqui sim. Então, os mais avançados transitam por toda parte e os menos têm espaços limitados. Exatamente, Dália, é exatamente isso. Os que estão ligados à matéria, ao poder, ao dinheiro, à posse, estão em seu planeta, não saem do planeta. Os mais avançados transitam pelo universo. O espírito pode assumir forma de acordo com o planeta que ele está encarnado? Não é de acordo com o planeta. Ele assume a forma que ele deseja naquela circunstância. Bem, o que tem que estar de acordo com o planeta é o perispírito, não o corpo físico. O corpo físico é determinado pela herança genética, né? Mas o perispírito ele tem que estar composto pelos elementos constitutivos daquele planeta. Tá? Então, a forma que nós temos é a forma que nós temos aqui na Terra. O que eu quero dizer, o que eu questiono é o seguinte: será que essa forma é a forma humana? Porque antigamente se achava que o homem era a semelhança de Deus. E que pintaram
um Deus na Capela Sistina, que era um velho barbudo com o dedo apontando assim, riste apontando, né? Achavam que era Deus, era a forma do homem, mas a gente sabe que nós somos semelhantes a Deus, não pela forma que nós conhecemos, mas pelo Espírito. Evidente, né? Deus não tem forma nenhuma, Deus não tem forma humana, né? Então, a forma humana a qual os espíritos superiores se referem não é essa forma que nós conhecemos. E como eu estava tentando conversar com a nossa companheira aqui na sala, a forma dada pelo Espírito durante o sono, durante os nossos sonhos, é aquela a qual nós conhecemos para que nós possamos reconhecer aquele Espírito durante aquele interlóquio que nós temos com o desencarnado, né? Por isso que ele dá a forma que nós conhecemos, não que a forma do Espírito seja essa exatamente. Então, diz assim, e quando enfrentamos esses espíritos que nos apresentam de forma amedrontadora, o que é? É para amedrontar mesmo, a resposta está na sua pergunta. Tá? O objetivo é amedrontar mesmo. Tá? Então, não tem que se importunar com isso, não. E eles fazem isso mesmo. Já tive várias experiências, não foi só essa que eu citei aqui. Foram várias experiências. Uma vez eu estava num lugar e não vi a pessoa que falou comigo, ela disse assim, firma o seu pensamento lá naquela cruz, tinha uma cruz lá na frente, bem longe. Firma o seu pensamento lá e anda nesse corredor aqui e não tira o seu olhar daquela cruz. E eu era um monte de coisa no chão, um monte de sujeira, um monte de coisa lá. E eu chutava aquelas coisas, andava e caminhava por cima. E aquelas pessoas que estavam formando um cordão, eles me aculpavam, eles vinham contra mim, eles queriam me pegar, eles queriam me bater. E não conseguiam. E um cachorro veio e me grudou no calcanhar. Um cachorro que estava no sonho, não tem animal em estado de erraticidade, não existe animal no mundo dos espíritos. Questão de número 600, para quem quiser saber, não existe animal em estado de erraticidade. Né? Então, tinha um cachorro lá, certamente era um espírito que se deu a essa forma de cachorro, né? Que grudou no meu calcanhar, eu sem tirar os olhos daquela cruz, eu peguei na cabeça desse cachorro, afastei esse cachorro de mim e continuei a fazer aquele caminho que tinha sido estipulado pelos espíritos que ali estavam, que me disseram que era para fazer aquele serviço. Né? Então, olha que interessante. Né? Eles dão sim, eles podem fazer dar a aparência que eles quiserem para amedrontar, para afugentar, para fazer o que for necessário. Daí o que a gente recomenda, antes de cada sono, quando nós colocamos o nosso corpo na cama, elevar o nosso pensamento e pedir que o nosso espírito guia esteja conosco à noite para que nós possamos estar em boas companhias, tá? Recebendo instrução, orientação dos bons espíritos. Muito bem. Vamos lá. Questão de número 87, é isso? 87. Não, 87 nós já lemos, né? Nós estamos mais para frente. 88A. Isso mesmo. 88A. Mas nós não lemos a segunda parte da questão 88. A resposta. Segunda parte da resposta. E ele diz assim, eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Uma nota do tradutor que diz, todo esse trecho se refere ao espírito puro desprovido do perispírito. Necessário atentar para essas variações para não confundirmos as explicações. Questão 88A. Essa flama ou centelha tem alguma cor? Resposta para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Por causa dessa segunda pergunta, da 88A, eu não entendo a explicação do professor, como ele deu aqui, porque esta definição de flama, clarão, centelha etérea, pode ser dada para o espírito superior e para o espírito imperfeito também. Tá? Porque ele diz assim, para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Então, eu me dou a liberdade de entender que ele estava se referindo, sim, a qualquer tipo de espírito. É espírito. Né? Aí, é claro que vai variar segundo a evolução de cada um. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. Representa-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte,
é essa a alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência, né? Então, na realidade, não é a sede da inteligência, porque a inteligência é um atributo do espírito, né? Mas é o órgão através do qual nós manifestamos o pensamento, ou nós utilizamos para manifestar o pensamento. E quem pensa não é o corpo, quem pensa é o espírito. E a inteligência, quem tem não é o corpo, quem tem é o espírito. Mas nós utilizamos do cérebro para manifestar essa ação. Por isso que é representado no centro, no alto da cabeça. 89. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Resposta sim, mas rápidos como o pensamento. Vai ser rápido assim no inferno, né? Ainda bem que não paga combustível lá, né? No preço que está aqui, não. 88A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está. Pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Aqui que está a resposta, lá a afirmação do Sr. Milton Periférico, quando ele diz que o pensamento é um atributo. E anteriormente ele fala que a inteligência é um atributo. Mas ele não fala aqui da vontade. Nenhuma das vezes ele fala da vontade. Questão de número 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Resposta: uma coisa e outra. Dá para fazer esse exercício, né? É simples a gente fazer uma simulação disso. A gente pensa na nossa casa, pum, estaria lá. Quer dizer, então, não dá para você dizer o tempo, né? É uma fração. Talvez um milésimo de segundo seria o tempo ao qual ele está se referindo. Absolutamente não. Eles dizem aqui, numa determinada resposta, você talvez vá lembrar, que se o espírito quiser, ele pode ver isso. Se ele quiser, ele pode ver o espaço que ele está percorrendo. Mas não interessa normalmente, né? Pum, o espírito pode perfeitamente, se quiser, dar-se conta da distância que atravessa. É nessa resposta aqui mesmo. Ó. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, ser mais ou menos depurada. Questão de número 91. Faltam duas para a gente acabar. Podemos acabar? Sim. Podemos. 91. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Resposta: não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. Questão de número 92 e última questão proposta pelo Sr. Milton Periférico é... 92A. Não, é 92, está escrito, que ele fala lá. 92. Os espíritos têm o dom da ubiguidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Resposta: não pode haver divisão de um espírito. Mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia para toda parte e envia os seus raios até muito longe, apesar disso, ele não se divide. Na realidade, quando ele diz irradia para vários lugares ao mesmo tempo, ele irradia o pensamento. Irradia o pensamento. Como ele tem a capacidade muito grande, Jesus fazia muito isso, né? Jesus expandia o perispírito com uma facilidade muito grande. Nós fazemos isso também. Quando nós damos aquela cochilada na hora do almoço, quando a gente perdeu o sono na noite anterior, ficou assistindo o filme até muito tarde, a gente dá aquela cochilada e parece estar, né? Você não sabe, você não está muito bem naquele lugar, né? E é isso mesmo, você não está mesmo. O perispírito, ele se projeta, né? A gente faz isso com naturalidade. Agora, Jesus fazia isso lúcido, acordado, né?
Daí aquela pesca maravilhosa e tal, quando ele fala para Pedro, jogue a rede ali, é que ele viu o cardume, ele expandiu o seu perispírito, localizou o cardume e falou, Pedro, joga a rede ali, ó, lá que está o cardume. Não falou lá que está o cardume, mas ele sabia. Aí Pedro lança a rede e a gente sabe o resultado, né? Ele enche 2 barcos de peixe e tal. Não houve milagre nenhum que é atribuído ao milagre, nada mais que a expansão do perispírito, no sentido de localizar o cardume e arrebanhar aquela quantidade de peixe para arrebanhar. Né? E para encerrar, vamos ler a 92A. Vai. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso a resposta. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Então, todos os espíritos encarnados que têm essa qualidade, essa capacidade, são espíritos evoluídos. Tá? Espíritos já estão num grau de evolução maior. Frei Antônio de Santana Galvão, Santo Antônio de Pádua, para citar 2 exemplos só, mas tem vários. Kardec acrescenta a seguinte explicação. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ambiguidade aos espíritos, como uma fagulha que se projeta ao longe, a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Para a nossa próxima quarta-feira, a gente vai estudar, então, a Gênesis, capítulo 11, 6 a 14. Se vocês tiverem o livro A Gênesis em casa, tragam para nós podermos fazer esse estudo, tá bem? Talvez, eu não tenho certeza, talvez a gente consiga projetar algum daqueles 2 vídeos, o 9 ou o 10, ou talvez os 2, não sei. Vai depender do tempo que vai demorar para a gente estudar. Eu vou dar uma verificada na quantidade de coisas que tem para ser estudada, mas talvez dê para a gente projetar alguma coisa. Alguma pergunta a respeito disso que a gente acabou de estudar, gente? Não? Podemos encerrar, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, que é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.